Bom dia! Estamos aqui no nosso último dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósito, para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren. E hoje a gente vai falar sobre a armadilha da aprovação. Ontem falamos sobre a armadilha da inveja. Se você não viu esse vídeo, volte, tá? Se você chegou aqui nesse último dia, clique aqui embaixo no link da playlist pra você voltar lá no início e assistir todas as mensagens que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. Mas antes da gente iniciar no nosso tema de fato, eu queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens que estamos fazendo por aqui e também para acompanhar a próxima leitura que em breve iniciaremos. E a gente vai iniciar com Provérbios 29 e 25. É perigoso preocupar-se com o que os outros pensam ao seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. E em Gálatas 1:10 está dizendo: Não estou buscando agradar as pessoas, não, estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo, né? Hoje a gente vai falar sobre quem que você busca aprovação, né? Você está buscando na sua vida agradar a quem? E como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamento, né? Cada um de nós carrega o desejo de ser amado, de ser valorizado, de ser apreciado, né? Nós ansiamos pela aceitação e pela aprovação dos outros. E não há nada de errado com esse desejo, né? De ser aceito, apreciado, aprovado. Isso não é nada de errado. Só que não podemos nos tornar tudo que Deus nos criou. Só podemos nos tornar tudo que Deus nos criou com a ajuda de outras pessoas, né? A gente sabe que dos 5 propósitos que a gente já viu aqui, que a gente já desenvolveu, vários deles a gente precisa estar envolvida com outras pessoas, a gente precisa ter a opinião de outras pessoas, a gente precisa ter esse relacionamento, essa aceitação de outras pessoas, né? Esse encorajamento de outras pessoas para com a gente, esse papel de nos encorajar, da mesma forma da gente encorajar outras pessoas, é essencial para a saúde e o nosso desenvolvimento espiritual, né? A gente viu que a gente pode desenvolver nosso espiritual de várias formas, né? E essa comunhão com outras pessoas, essa convivência, esse compartilhamento, essa aceitação é uma das formas também. Só que na nossa sociedade atual, esse desejo de agradar pode muitas vezes ser mal empregado, confundido ou abusado, né? Uma obsessão que acaba dominando a vida de muitas pessoas e destrói, um medo que destrói muitas vidas. E um ator norte-americano, Bill Cosby, uma vez disse: Não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos, né? A gente falou ontem sobre a inveja, né? E o outro lado, de outro empecilho, de outra armadilha é a aprovação. Enquanto a inveja nos diz, preciso ser como você para ser feliz, a aprovação nos diz, preciso que você goste de mim para que eu seja feliz. E essas duas armadilhas vão impedir, né, a gente de viver o propósito de Deus em nossas vidas. O medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelas que as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para a vida delas, né? Ele traz aqui um exemplo, né, de que às vezes a pressão de outras pessoas, de vizinhos, de colegas, né, trazem essa desaprovação, esse medo dessa desaprovação, esse medo dessa rejeição. E em Romanos 14:7 vai dizer: Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. A gente não pode também, é claro, desprezar os sentimentos dos outros, né? Nós não vivemos apenas para nós, mas a gente não tem que pautar a nossa vida, o desenvolvimento da nossa vida em agradar a outra pessoa. A gente não tem que pautar a nossa felicidade, a aprovação de alguém. Em Provérbios 29 e 25 vai dizer: Preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso demais, né? Essa questão da gente deixar com que os outros governem a nossa vida, né? Com que os outros pensam sobre a nossa vida é muito perigoso. E aqui ele fala, né? Não podemos viver sob o constante estresse
da preocupação que o que os outros pensam sobre nós. E os perigos da gente buscar essa aprovação, ele vai destrinchar aqui pra gente ver algum desses perigos que podem causar, né, essa anseio por essa aprovação dos outros em nossa vida. E o primeiro é, buscar a aprovação das pessoas faz com que me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Deus não o criou para que satisfazer as expectativas dos outros. Você foi planejado para agradar a Deus, né? A gente viu um dos propósitos é justamente desse, adorar, agradar a Deus. Então, a gente não foi feito para agradar mãe, para agradar pai, para agradar marido, nada disso. Nós fomos feitos para agradar a Deus. E quando a gente desvia, né, se desvia disso, da vontade de Deus para nossa vida, a gente acaba, né, vivendo fora do planejamento de Deus para a gente. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: nosso objetivo é agradar a Deus, não as pessoas. Somente Ele examina os motivos do nosso coração. Você pode fazer todo tipo de obra no mundo, mas se seu coração estiver com a intenção errada, estiver com a intenção de aprovação dos outros, estiver com a intenção de impressionar os outros, de ser reconhecido, de evitar uma desaprovação, você está fazendo aquilo com o coração errado. Você não está fazendo para agradar a Deus, você está fazendo para agradar as outras pessoas. E isso não vai ser aprovado por Deus, porque Ele conhece o intuito do nosso coração. E se você sempre está focado em como as outras pessoas querem que você seja, você acaba deixando de seguir o que Deus planejou para ser, né? Você acaba focando em buscar uma perfeição para as outras pessoas e acaba se esquecendo de viver da forma com que Deus planejou para você viver, né? O segundo perigo aqui é buscar a aprovação das pessoas e impedem minha fé de crescer. O medo da desaprovação, né, nos impede de correr riscos pela fé. E esses riscos normalmente são aqueles que vão desenvolver a nossa fé. Em João 5,44 vai dizer: vocês buscam elogios um dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. A busca da aprovação dos outros, né, é uma deficiência emocional. E quando as opiniões dos outros têm mais valor na sua vida do que a opinião de Deus, o papel de Deus, né, na nossa vida fica reduzido. Mas quando a aprovação de Deus é o mais importante para você, o modo de ver dos outros perde o poder na sua vida, né? E quando a gente coloca, né, uma outra pessoa como centro da aprovação na nossa vida, que a gente tem que agradar, aquela pessoa, ela acaba se tornando o nosso Deus, porque a gente entrega todo o poder, né, de decisão e de planejamento da nossa vida na mão daquela pessoa. E o terceiro ponto aqui é buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A gente viu, né, que da mesma forma que a inveja leva aos outros pecados, a aprovação também, esse medo da desaprovação, na verdade, leva aos outros pecados também. E a Escritura está repleta de exemplos disso, né? Aqui a gente fala sobre Rúben, que concordou em vender seu irmão José como escravo, porque os outros irmãos os pressionavam. Então ele queria agradar os outros irmãos e acabou ajudando a vender José, né? E quando o povo pressionou Arão, ele fez um ídolo de ouro para ser adorado, porque ele queria que o povo, né, agradar todo aquele povo. Sansão quebrou seu voto com Deus quando sua namorada o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer, né? Ele negou Jesus com esse medo da aprovação dos outros, o que os outros vão falar de mim quando descobrirem, né, que eu andava com Jesus. E Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado porque temia a desaprovação da multidão. E se você for honesto consigo mesmo, você vai ver situações da sua vida em que por meio dessa pressão você fez, né, coisas ou se moveu de formas que não eram de acordo com a sua vontade, mas que você acabou cedendo por causa dessa pressão, por causa desse medo da aprovação, do medo do que as outras pessoas vão dizer, do medo de não agradar certas pessoas. Por muitas das vezes a gente já passou por isso em nossas vidas, né?
E ele até pede uma licença aqui para se permitir ser franco, e eu peço a mesma licença para permitir usar as palavras dele para com vocês também. Se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças, abra mão dos seus valores ou desista dos sonhos dados por Deus, você precisa encontrar novos amigos. Pessoas que te distanciam, que te fazem querer, que te fazem sair do que Deus planejou para sua vida, que te fazem negar a Jesus, não são boas influências. Então a gente tem que repensar qual é o nosso ciclo de amizade, se essas pessoas estão nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. E em Provérbios 1:10 diz: amigos, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. E mais um ponto aqui é buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. Ele fala aqui que a palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes, né? E quem busca a aprovação das pessoas, ela usa máscaras de acordo com a audiência. Você vai ser, quando você busca, né, essa incessante aprovação dos outros, na sua casa você vai ser uma pessoa, no seu trabalho você vai ser outra pessoa, na sua escola você vai ser outra pessoa, na sua igreja você vai ser outra pessoa, porque em cada ambiente você vai estar buscando a aprovação de uma pessoa diferente. Então você vai se moldar a aprovação daquela pessoa. Então você vai acabando vivendo uma vida hipócrita em que você, em cada lugar, você é uma pessoa diferente. E dessa forma você vai esconder o seu verdadeiro eu, né? Por medo de ser rejeitado. Abrirá mão das suas convicções para ser socialmente aceito e politicamente correto. E em Lucas 16:15 vai dizer: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. E outro ponto é buscar a aprovação das pessoas, silencia a mensagem da nossa vida, né? Até que você se liberte do medo da aprovação de Deus, ele não poderá te usar como gostaria, né? Quando a gente tem esse medo do que os outros vão pensar, ou medo de ser quem realmente somos, a gente começa a relutar em compartilhar a poderosa mensagem de Deus, e a gente acaba deixando o nosso testemunho de vida reprimido, e você perde o maior privilégio da sua vida, que é ser usado por Deus para modificar o destino de outras pessoas, né? E se você sempre reluta em compartilhar sua fé com os outros, tem um problema com buscar por aprovação pelo bem das pessoas e do destino eterno delas, você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre dessas armadilhas. Porque, como a gente já falou aqui muitas vezes, talvez uma pessoa só vai ter a oportunidade de você falar de Jesus para ela antes que a vinda de Deus chegue para ela, né? Às vezes ela só vai ter você que poderá espalhar essa boa nova para ela. E se você não faz por medo do que os outros vão pensar, por medo do que essa pessoa vai pensar, ou por medo da desaprovação de alguém, você pode estar condenando a vida de alguma pessoa. Então é por isso que ele fala aqui: pelo bem das pessoas e pelo destino delas, se livre dessa armadilha, né? Porque através da sua vida, através desse privilégio de ser usado por Deus, você poderá salvar vidas e salvar almas. E aqui ele fala, né? Como ser liberto dessa busca por aprovação? Essa busca por aprovação é uma prisão mental. Então a solução é mudar o nosso modo de pensar. Em Romanos 12:2 vai dizer: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E a resposta para essa mudança, né, o que de fato vai transformar a nossa mente é a verdade. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. Em João 8:32 disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele vai apresentar 6 verdades para a gente recordar da próxima vez que for tentado a ceder à pressão de outras pessoas. Lembre-se, e o primeiro lembre-se que nem mesmo Deus agrada a todos. Ele fala aqui, né,
que num jogo de futebol vai ter uma quantidade de pessoas orando a Deus para que o time dela ganhe e uma outra quantidade orando a Deus para que o outro time ganhe, né? Em algumas épocas vão ter pessoas orando pela neve e outras pessoas orando pelo sol, né? E vai ter, enfim, em questão de eleição, vai ter pessoas pedindo a Deus que os seus candidatos vençam, enquanto outros pedindo que outros candidatos vençam, né? Então, sempre alguém vai sair decepcionado de um jogo, de uma eleição, de uma competição, enfim. Nem Deus pode agradar a todos ao mesmo tempo. É impossível, né? Deus agradar a todas as pessoas ao mesmo tempo. E se a gente tem essa convicção que se mesmo Deus pode agradar a todos, como nós agradaremos, né? E ele fala aqui: ainda que você conseguisse fazer com que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente, tampouco tem princípios que está dispostos a defender. Quando todo mundo, se isso fosse possível, todo mundo nos amasse, todo mundo se agradasse de nós, gostássemos de nós, nós não teríamos o porquê defender princípios e valores, porque de qualquer forma todo mundo já estaria agradado de nós, né? Então a gente tem que realmente entender isso, que nem Deus pôde agradar a todos. O mais importante é que a gente venha defender, nos posicionar e dizer o que nós acreditamos, o que nós somos, a verdade que nós conhecemos. E segundo ponto, lembrar-se de que não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. Você é tão feliz quanto decide ser, né? A felicidade é uma decisão. E por mais que outras pessoas, né, possam desaprovar o que você está fazendo, não agradar da forma com que você está vivendo, desacreditar dos seus princípios e valores, elas não podem controlar as suas emoções a menos que você permita, né? Nós que damos essa permissão para que as pessoas venham a controlar nossas emoções, quando a gente fica sucinto, né, a ter medo, né, dessa rejeição, dessa desaprovação. E em vez de se concentrar numa pessoa que você não consegue se agradar, fique os olhos em Jesus, que o aceita incondicionalmente como você é. Nós temos que voltar realmente, né, os nossos olhos para quem nós realmente devemos agradar, né? E conhecer Jesus pode libertar você de muitas coisas, do peso da culpa, do veneno, do ressentimento, do estresse de trabalhar demais, da pressão, do materialismo, do vício e de medo da morte. Mas a maior libertação que Jesus oferecerá é o medo da desaprovação. Essa é a chave para a paz interior. Quando você tem plena convicção que está cumprindo os seus propósitos, que você está agradando realmente a quem importa, você tem essa paz interior, porque não importa o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, e sim o que importa é você defender a sua fé e buscar realmente agradar a quem importa, né? E aqui ele fala, né, que se você esperam que outras pessoas supram suas necessidades que somente Deus pode suprir, está sendo injusto, está condenando-as ao fracasso e está condenando você mesmo à amargura. Somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades, né? A gente tem que buscar essa felicidade de fato em Deus, né? E quando a gente deposita essa responsabilidade em outras pessoas, né, a gente acaba nos amargurando e amargurando elas também, porque elas vão se sentir incapazes e você também vai tá condenando ao fracasso, né, porque ela não tem essa responsabilidade e a gente vai ficar amargurado porque aquela pessoa não está nos aprovando da forma com que nós desejaríamos, porque só quem supre todas essas necessidades é Deus. E em Salmos 27:10 vai dizer: mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. E esta é uma verdade com a qual você pode contar e uma rocha sólida sobre a qual pode edificar sua identidade, sua segurança e sua felicidade. Outro ponto aqui é lembrar-se do que o agora parece tão importante. Lembrar-se de que o agora parece tão... Ai, gente, desculpa. Lembrar-se de que o que agora parece ser tão importante é somente temporário, né?
A luz da eternidade que as outras pessoas pensam de você agora de fato não tem importância. A gente tem que focar realmente no que é eterno. O que parecia tão importante há uma época atrás na sua vida, hoje pode ser irrelevante. A aprovação de uma pessoa que lá atrás era tão importante na sua vida, hoje, se duvidar, você nem fala mais com ela, nem vive mais com ela. Então, tudo ao nosso redor hoje nos diz que a riqueza, o sucesso, a fama conquistarão a aprovação dos outros. Mas, na verdade, a Bíblia nos diz em 1 João 2,17: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. Outro ponto é lembrar-se de que tenho que agradar apenas uma pessoa, como a gente falou um pouco anteriormente, né? Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a se fazer e posso parar de me preocupar no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. E em Mateus 6:24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. E quando você dá o poder a outra pessoa de decidir o que você vai fazer, porque você está procurando a aprovação dela, você acaba transformando ela num Deus da sua vida, dando poder de decisão da sua vida àquela pessoa. E ela acaba se tornando o Senhor da sua vida. E aí, como Deus diz que ninguém pode agradar os dois senhores, você está agradando aquela pessoa e não a Deus. E o motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas nem pelo temor da rejeição é que ele vivia para o agrado de um só. Ele disse em João 5,30: não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E para sermos como ele, precisamos agir dessa mesma forma, buscarmos agradar a Deus. Um outro ponto aqui, que esse é bem forte, é que lembrar-se de que um dia vou prestar contas da minha vida a Deus. Haverá um dia para ajustar contas e a Bíblia diz: sim, cada um de nós dará contas de si a Deus. E sua coragem será fortalecida quando disser não às coisas sobre as quais preferiria não ter que explicar a Deus lá futuramente, né? E naqueles momentos em que for tentado a diluir a verdade, transgredir suas crenças ou negar sua fé, lembre-se que Jesus não te negou. Ele se sacrificou por mim e por você. Ele não negou a nós como irmãos, né? Então a gente tem que realmente pensar nisso. Por causa do meu medo da desaprovação, você se envergonhou de Jesus? Você está negando Jesus em sua vida? Você está se envergonhando do sacrifício que ele fez por você? E a Bíblia vai dizer lá em Lucas 9:26: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Vê como isso é forte. Se por causa desse medo da sua desaprovação, você está se envergonhando de Jesus, ele se envergonhará de você. Isso é muito forte. E o último ponto é lembrar-se de que Jesus me moldou para ser eu mesmo e não outra pessoa. Deus vai dizer lá, quando a gente chegar, né, na eternidade: você cumpriu o propósito para o qual eu criei? E nesses últimos 2 capítulos, né, a gente viu sobre os empecilhos para viver a vida que Deus designou pra gente, né, que é a inveja e esse medo de aprovação. E o convite que ele deixa aqui no final desse livro é pra gente começar a desfrutar de tudo que Deus tem preparado pra você, de tudo que ele designou pra sua vida, né? E em 1 Coríntios 2:9 vai dizer: homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. O tema para a gente refletir nesse dia é: a felicidade é uma escolha minha, não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. O versículo para a gente memorizar é: mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá, que é Salmos 27:10. E pergunta para você refletir: que opinião é mais importante para mim? Quem que você tá dando o poder de ser o Deus da sua vida, né? A quem você tá deixando esse poder de querer agradar essa pessoa? Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que Deus tenha falado com a sua vida. E mais uma vez eu te convido, se você não assistiu todos esses 42 dias, clique no link aqui embaixo, né, que tem o link da playlist, né, na descrição, e volte lá no primeiro dia, acompanhe toda essa sequência. E em breve eu venho aqui com mais um livro, com mais uma mensagem edificadora para refletirmos juntos. Tchau, tchau!